Olá Nuno, obrigada por estar aqui connosco hoje, out of office e também inaugurar esta nova secção ou rubrica da Supply Chain Magazine, que aposta muito mais no audiovisual. A ideia é darmos a conhecer o lado mais pessoal de figuras e profissionais do setor, e o Nuno é de facto o primeiro. Está à frente de um dos mais importantes grupos nacionais de logística. Lembra-se quando é que percebeu que o seu futuro profissional iria passar pelas empresas da família? Desde que eu me lembro, o meu futuro ia sempre passar pelas empresas da família. Ou seja, não há um momento exato onde isso aconteceu. Acho que tem a grande vantagem. A primeira empresa do grupo foi fundada em 1980, eu nasci em 1979. Logo, eu diria que nós crescemos juntos, não é? E eu recordo-me muito bem de todos os escritórios que nós passamos, não é? O nosso primeiro escritório foi na Rua da Restauração, no Porto, num pequeno escritório, começamos com 3 pessoas, e eu recordo-me de todas as fases que nós passamos, todos os escritórios que fomos mudando e conforme fomos crescendo, porque no fundo eu diria quase, eu fui crescendo com a empresa e a Rangel foi crescendo. E eu senti desde sempre que aquele era o meu caminho, não é? Que eu iria trabalhar na Rangel, e não consigo hoje dizer se houve algum momento onde eu dizia que foi um momento exato, porque eu acho que não houve um momento exato, isto foi crescendo, e eu fui inteirando que estaria presente na minha vida, sempre, não é? O seu pai é um homem e um líder carismático, e imagino que suceder-lhe nos primeiros tempos não tenha sido tarefa fácil. Alguma vez sentiu o estigma de ser o filho do pai? E na prática, como é que isto se ultrapassa? Primeiro de tudo, é assim, o tema das empresas familiares e das sucessões é um tema que me diz muito. Eu desde muito cedo que acompanho o Instituto das Empresas Familiares de Portugal, e é um tema que me diz muito, porque se nós virmos bem, o nosso tecido empresarial, o maior número de empresas são PMEs familiares, e isto é uma questão muito importante, porque para dar continuidade às empresas é preciso haver sucessão e é preciso haver continuidade, e por isso é um tema que eu me atraio bastante, sempre estudei um bocado sobre isso, e até no futuro gostaria de estar mais envolvido e até poder ajudar outras pessoas, e também perceber um bocadinho mais como é que podemos fazer com que as empresas familiares tenham mais sucesso. Indo ao nosso caso concreto, obviamente que nunca é fácil, não é? Não podemos dizer que é fácil, porque não é fácil, não é? E aqui eu diria que tem que haver aqui 2 coisas importantes. Uma, tem que haver uma forte coordenação entre o líder e o que vai suceder, não é? Digamos, o antecessor e o sucessor, isso é extremamente importante, não é? Por outro lado, é preciso que quem vai suceder tem que ter muita vontade, além de ter a competência, tem que ter muita vontade para assumir aquele lugar, não é? Ou seja, é preciso ter a ambição e ser persistente, ter muito esforço pessoal, não é? Para poder suceder. No meu caso, eu assumi em 2013, com 33 anos, o que diria que é novo, não é? Não é normal, tão novo, não é? E na altura o nosso grupo estava um pouco acima dos 100 milhões de euros de faturação, ou seja, com 33 anos assumir um grupo com um pouco mais de 100 milhões de euros de faturação era muita responsabilidade. E depois as pessoas, aqui isto não é normal, normalmente acontece mais tarde e muitas vezes até porque os líderes ficam até muito tarde nas empresas e em funções muito executivas, não é? E eu acho que assim, assumir cedo tem vantagens e tem desvantagens, não é? Eu acho que, obviamente, que a principal desvantagem é que há risco, não é? Há risco, seja para a empresa, porque é uma pessoa mais jovem, menos experiente, seja para a própria pessoa que vai assumir, porque é menos experiente e tem um risco de falhar, e isso, se falhar, depois é muito difícil numa empresa familiar, se falhar muito, depois de ter outra oportunidade. Mas, por outro lado, eu vejo muito mais vantagens, não é? Obviamente que na altura o meu pai também viu vantagens, não é? Quer dizer, é diferente quando um líder faz a sucessão muito novo, porque também tem a capacidade, se alguma coisa correr mal, pode intervir e tem energia ainda e pode estar muito presente se quiser estar, não é? Isso tem uma vantagem, que é diferente de deixar até à última para fazer a sucessão. Por outro lado, na minha opinião, e eu hoje
passado quase 9 anos, tenho uma experiência, não é, enorme, e considero que ainda sou novo, tenho 42 anos de idade, e eu acho que essa experiência pode dar frutos e pode ajudar a Rangel no futuro, não é? Nós hoje, neste momento, o ano passado, fechamos um pouco acima dos 200 milhões de euros, e eu acho que com essa experiência que eu tenho tido nos últimos anos, isso pode, no fundo, trazer frutos para a empresa, porque tenho ainda muitos anos aqui como CEO e como executivo, não é? É um bocadinho como acabou de dizer, portanto, a Rangel tem, de facto, já na sua era, entre aspas, tem vindo a ganhar contas e negócios importantes e, inclusivamente, dado alguns passos estratégicos assinaláveis. É só trabalho e pensamento estratégico ou, por vezes, a sorte também tem aqui uma palavra a dizer? Quando nós temos assim um contrato importante, alguma coisa acontece, eu costumo muitas vezes dizer, tivemos sorte. É uma palavra que eu uso muito e já várias vezes fui corrigido, até por pessoas que trabalham comigo, que dizem, não é sorte, a sorte procura-se, não é? A sorte procura-se. E eu acho que no nosso caso, obviamente que há um pensamento estratégico, há muito trabalho. Ou seja, acho que a grande força é o trabalho árduo, há muito esforço. Não é? E depois eu acho que quando a gente tem o quadramento estratégico, tem muito trabalho, se calhar temos que ter aquele bocadinho de sorte, estar naquele sítio certo, no momento certo, não é? Mas para estar naquele sítio certo, no momento certo, é preciso ter estratégia, é preciso ter trabalho, senão não vamos ter essa sorte. E eu acho que temos tido a sorte de ter, além do pensamento estratégico e do trabalho, de estar lá no momento certo e ter aquele bocadinho de sorte que todos os negócios precisam, não é? Portanto, no fundo, a sorte acaba por se construir também, não é? Sim, quer dizer, obviamente que nos negócios sempre, há momentos que temos sorte e há momentos que temos azar e isto normalmente tem a ver com o timing, não é? Os timings e o mundo vai evoluindo, os mercados vão evoluindo e às vezes tomamos uma decisão que o timing não é o correto e aí podemos ter menos sorte ou azar. Mas eu diria que para ter aquela sorte que às vezes é preciso lá estar, é preciso correr atrás e depois ter aquele bocadinho de sorte que precisamos, não é? Olha, e diga-nos lá, olhando para este caminho que já fez, como é que se conquista a confiança e o respeito da equipa, dos clientes e até da concorrência? Bem, não sei se eu posso dizer a palavra conquistar, mas eu acho que podemos ganhar talvez uma apreciação, não é? Das pessoas que estão perto de nós. Eu acho que nos 3 casos são diferentes, não é? A equipa conquista-se muito trabalhando arduamente, dando o exemplo, não é? E isso acabamos por conquistar a equipa. E também uma coisa que eu considero muito importante, e tem uma palavra melhor, porque a ambição é uma coisa mais pessoal, tem a ver com a aspiração. Quando nós temos uma empresa onde temos aspiração a ser mais, a fazer melhor, eu acho que isso ajuda muito a motivar as pessoas, não é? Por outro lado, os clientes, na nossa ótica, querem que eu pretendo passar sempre para dentro da nossa organização. É obviamente um excelente nível de serviço, mas ao mesmo tempo muita proximidade e nós somos uma empresa que tem muita flexibilidade, adaptamos-nos muito facilmente àquilo que o cliente precisa, porque a realidade é que hoje em dia a gente faz um contrato por 3 anos, por 5 anos, mas o mundo evolui muito rápido, em questões de meses. E nós temos que estar preparados para evoluir e ir adaptando às necessidades do dia-a-dia. E isso acho que é uma coisa que nós fazemos muito bem, isso acaba por termos os nossos clientes satisfeitos e tê-los por perto. Em relação à concorrência, eu acho que quando temos as pessoas um apreço da equipa interna, um apreço dos clientes, a concorrência acaba por sentir esse apreço. E o que eu noto cada vez mais, eu acho que todos nós, seres humanos, nós gostamos de estar em equipas que sejam vencedoras, ou que no mínimo sejam equipas com aspiração a ser vencedoras, não é? Que sejam equipas com aspiração a ter sucesso. E toda a gente, no fundo, acaba por se atrair por empresas dessas, porque gostariam de trabalhar numa equipa que luta todos os dias para, no fundo, digamos, fazendo uma analogia, de ganhar o campeonato, não é? E qual é que acha que tem sido a sua característica pessoal que ao longo destes anos mais tem vindo a desenvolver? Eu acho que eu tenho vindo a desenvolver muitas características, obviamente que com o tempo nós todos vamos desenvolvendo e aperfeiçoando características. Talvez se eu pudesse dar uma ou duas, eu diria que eu hoje ouço muito, quando eu digo ouço muito, eu ouço muito mais do que eu falo, não é? Eu acho que é ouvir que a gente entende o que é que as pessoas querem, seja internamente, seja externamente, sejam as pessoas internas, sejam os clientes, sejam os parceiros. Isso é uma característica que eu tenho cada vez mais, ou seja, ouvir muito. Por outro lado, acho que com o tempo isso ajuda muito, nós sermos mais pacientes, gerirmos muito melhor a inteligência emocional, não é?
Eu hoje, sobre um problema grave, consigo manter uma calma e uma perspectiva diferente do que conseguiria no passado, ou seja, é difícil de reagir a quente a qualquer situação, muito difícil mesmo. E eu acho que isso é uma questão que se vai trabalhando com o tempo, mesmo que às vezes seja difícil, porque quando estamos perante uma situação que não nos agrada, o nosso momento de inteligência emocional é de reagirmos de forma mais agressiva ou de menos explosiva, ou mais explosiva, e eu acho que isso é uma coisa que eu consigo gerir de forma muito bem e que tive que ir melhorando ao longo do tempo. Tal como o Nuno dizia agora, de alguma forma somos todos perfeitamente imperfeitos, não é? Que hábito ou mania sua é que gostaria de conseguir mudar? Sim, eu não sei se podemos dizer hábito ou mania, mas há algo que eu, por exemplo, neste momento estou a tentar mudar, e eu tenho muito isso, sempre tive, de querer estar em todo lado ao mesmo tempo, não é? E isto é difícil, não é? O que é que isso me levou? Levou-me a ter uma equipa de reporte que tem muitas pessoas, não é? E isso depois no dia-a-dia é difícil de gerir, não é? E a gente querer estar em todo o lado ao mesmo tempo não é algo muito fácil, e ainda mais agora com a evolução que temos tido, mais geografias, a gente tem que aprender que não é possível estarmos em todo o lado. Eu acho que isso é uma das características que eu tinha muito forte e que estou a tentar mudar. Isso passa mais por delegar, talvez? Ou... Sim, eu não diria, porque eu delego. A questão, no nosso caso, eu acho é que tinha muitos reportes, e neste momento a nossa equipa, hoje o meu número de reportes diminuiu, não é? Eu vou continuar a delegar o mesmo, mas a menos pessoas, não é? E isso é diferente, e a capacidade de estarmos também ao corrente, mas não ter que estar em cima de todos os assuntos, porque quanto mais crescemos é mais difícil de fazer isso, não é? E depois, ao mesmo tempo, eu tenho que gerir a outra parte, que eu acho que é outra característica que eu tenho, que é, se eu não estiver presente, ou porque algo correu mal, ou porque não ganhamos um contrato e eu não estive presente, porque estava noutro assunto qualquer, às vezes sinto culpa de porque é que não estive presente. Se eu estivesse presente, se calhar tinha sido diferente, não é? E eu tenho que, no fundo, conseguir trabalhar isso melhor, porque na realidade eu não vou conseguir estar presente em todos os assuntos, em todos os contratos, em todas as propostas, é impossível isso, não é? E tenho que conseguir gerir isso melhor, não é? Quando começou, o que é que gostava de ter podido saber que nem a universidade, nem alguém lhe poderiam ter ensinado? Acho que muita coisa, embora há muita coisa que as universidades podiam ensinar que não ensinam, e obviamente que há muita coisa que podíamos ter aprendido de outras pessoas. Mas eu acho que, obviamente, que o mais difícil é gerir pessoas. Isso é a parte mais difícil de todo, é gerir as pessoas. E talvez, para mim, a parte mais sensível é gerirmos as pessoas e, ao mesmo tempo, identificarmos quais são aquelas pessoas que a gente realmente pode confiar, abertamente. E depois também há uma parte muito importante que eu acho que é difícil, que é aprender a confiar nas pessoas, não é? Essa parte também é difícil de se fazer. E, na minha opinião, eu diria que talvez é aquilo que é difícil de se ensinar. A gente tem que ir, com o tempo, ganhando essa confiança e essa mestria para poder confiar mais nas pessoas. Eu diria que liderar é das tarefas mais solitárias, se não mesmo a mais solitária que alguém pode ter. Com o que sabe hoje, o que é que correu mal, mas ainda assim teria feito da mesma forma? Eu teria feito tudo da mesma forma por um motivo. Em média, em global, correu bem. Não é? Eu acho que por isso teria feito tudo exatamente igual. E por outro lado, eu acredito muito que nós, quando falhamos ou quando erramos, aprendemos com isso. E muitas vezes aprendemos e saímos daí mais fortes. Não é? Por isso eu diria, eu faria tudo igual, não há nada que eu tivesse mudado. Por muito que houve momentos que pudessem ter corrido menos bem e eu gostaria de os ter mudado naquele momento, hoje, olhando para trás, acho que não mudava nada. Ser a função de liderança, ser uma função solitária, é verdade, não é? E eu diria que quando a gente tem até o binómio de ser o CEO e a família acionista, esse binómio ainda é mais importante, não é? Nós estamos ali muito solitários, não é? E temos que, no fundo, saber conviver com isso e trabalhar essa parte, no fundo, falando com outras pessoas e tentando, no fundo, trocar ideias para poder tomar as melhores decisões. Que características é que mais valoriza nos outros no momento de criar uma equipa? Como dizia ainda há pouco, tudo passa pelas pessoas, no fundo, não é? A característica principal, e é aquela que eu estou sempre focado, é a competência da pessoa para ocupar o lugar que a gente pretende. Não é? Essa é a minha característica em que eu tento avaliar se aquela pessoa tem a competência necessária para ocupar aquela função.
E que é algo difícil, não é? Porque identificar numa entrevista se aquela pessoa tem a competência exata para aquela função é algo difícil, mas é isso que eu procuro sempre, competência primeiro. Eu diria que hoje, falando com alguns amigos e colegas que também são CEOs, há muita gente que procura primeiro talvez a lealdade à competência e depois só a seguir a competência, e eu continuo a procurar a competência, embora a lealdade é uma coisa muito importante, mas na minha opinião fica sempre mais para segundo lugar, porque se não tivermos competência não conseguimos avançar, não é? Mas é obviamente que recrutar pessoas é difícil e procurar o talento é difícil. É uma coisa que eu gosto de fazer e que eu faço muito, não é? Tenho muitas conversas informais com muitas pessoas, porque eu costumo dizer, num grupo que vai crescendo muito, as oportunidades vão surgindo. Se eu conhecer as pessoas antes, quando surge a oportunidade, eu sei ter 2, 3 nomes a quem eu posso ligar e ver se estão disponíveis naquele momento, se lhes interessa o projeto. É diferente, não me agrada muito surgir a oportunidade e temos que ir para um recrutamento, tentar identificar. Por isso eu tento muito, uma das minhas tarefas, um dos meus trabalhos, é falar com o maior número de pessoas que eu possa, para que possa identificar talento, para, mesmo que não seja no imediato virem trabalhar na nossa equipa, virem trabalhar no futuro. E tem algum segredo para não hesitar ou não vacilar em momentos decisivos? Já sentiu isso, seguramente, não é? Sim, mas acho que não há segredos. Eu acho que há diferentes tipos de momentos decisivos e diferentes tipos de decisões. Hesitações. E eu tenho uma característica muito especial. Se estivermos a falar de uma decisão que é um investimento a longo prazo, eu tomo a decisão no último dia que eu tiver que tomar, ou seja, nunca vou me precipitar a tomar a decisão, porque eu acho que, primeiro, o tempo ajuda sempre a gente refletir, e mais do que isso, o mercado muda muito rapidamente. Imaginemos nós, na altura do Covid, quem teve para tomar uma decisão de investimento grande, quer dizer, por uma semana, ou 2 ou 3, pode ter tomado uma decisão errada. Porque durante um período largo vai ter a economia em dificuldades. Mas, por outro lado, temos outras decisões, não é? Por exemplo, voltando ao mesmo exemplo do Covid, na altura do Covid foi preciso tomar decisões imediatas, não é? Muitas dessas decisões impopulares e até decisões que não eram colegiais, não é? Que nem toda a gente da direção estaria de acordo, não é? Mas é o momento que tem que se tomar as decisões e tem que ser rápido, porque aí naquele momento a rapidez é mais importante. Mesmo que depois mais à frente a gente tenha que ajustar. E aí acho que temos que ser capazes de perceber que a nossa missão é proteger o todo, é proteger a organização toda, não é proteger uma arma, não é proteger uma pessoa, é proteger a organização toda. Não é? E por muitas vezes, quando temos que proteger a organização toda, vamos tomar decisões que para algumas pessoas não são as melhores decisões ou não é a mais adequada. Mas quando vamos num momento de crise como foi o Covid, essas decisões têm que ser imediatas, não é? Não podemos hesitar. Como dizia, ainda agora, o líder cuida de todos, não é? Mas quem é que olha pelo líder? Qual é ou quem é o seu farol ou, se preferir, o seu GPS? Eu acho que primeiro o líder cuida de todos e eu acho que as equipas cuidam do líder, as nossas pessoas cuidam do líder, não é? Eu dou um exemplo muitas vezes que é, eu digo, eu todos os dias salto de paraquedas, não é? E eu preciso ter alguém que me embrulhe o paraquedas, que prepare o paraquedas. Em inglês isto é uma função que é o parachute packer. Em português não sei se é a tradução correta, mas digamos que é quem prepara o paraquedas. E eu dou este exemplo no sentido de que eu vou saltar todos os dias à procura de mais, à procura de fazer crescer a empresa, de melhorar a empresa, e com isso tomo riscos, tenho que saltar todos os dias, não é? E para isso preciso ter uma equipa por trás que protege esses saltos, e isso é preparando o paraquedas. E como é que se prepara o paraquedas? No fundo é servir bem os nossos clientes, não é? É dar um bom nível de serviço, é acompanhar bem os nossos clientes, que faz com que a gente possa continuar a crescer e que eu possa ter a liberdade de saber que tenho pessoas por trás que me estão a proteger para eu poder continuar a avançar. Obviamente que o meu GPS sempre foi o meu pai, não é? Foi a pessoa com quem eu mais aprendi, foi a pessoa com quem eu mais me aconselhei, sempre, não é? Foi sempre claramente o meu GPS. Obviamente que também vou ouvindo outras pessoas e é muito importante podermos trocar ideias, e hoje tenho muitos amigos que são executivos e que têm muita experiência, com quem eu também troco impressões. Por outro lado, ao longo destes anos todos que eu tenho de experiência e que trabalhei na Rangel, também fui aprendendo muito com as pessoas que trabalharam comigo e com as pessoas que ainda trabalham comigo, não é? Por isso acho que a gente consegue ter aqui várias opiniões e ir tendo conselhos, mas se tivermos que dizer quem foi o meu farol, foi claramente o meu pai, não é? Enquanto CEO, o que é que ainda gostaria de alcançar ou de realizar?
Eu gostaria de alcançar muita coisa, não é? Mas digamos que tenho claramente um sonho, não é? Que é poder transformar a Rangel na primeira verdadeira multinacional portuguesa na área de logística. Eu sei que é um sonho difícil, porque se formos a ver todas as grandes multinacionais, mesmo as médias multinacionais, são todas de países com economias muito fortes, onde há umas trocas comerciais muito fortes, não é? E vemos isso nos Estados Unidos, as alemãs ou as suíço-alemãs, talvez uma outra francesa, agora as chinesas. É muito mais difícil uma empresa de logística de um pequeno país conseguir essa expansão internacional, mas na realidade o sonho é que possamos vir a conseguir ser uma pequena empresa multinacional, mas de origem portuguesa. E eu tento transmitir esse sonho às nossas pessoas, porque eu sei que é um sonho difícil, é um desafio difícil, mas acho que temos que ter um sonho diferente e temos que pensar muito de ter as nossas próprias operações diretamente noutros países e podermos ser uma empresa, digamos, de pequeno porte, mas multinacional portuguesa. Se não estivesse no mundo da logística, o que é que o Nuno se imaginaria a fazer? Repara, eu essa pergunta já me fiz a mim várias vezes. Já? Claro, porque é normal, não é? E assim, eu acho que a logística está tão entranhada que é difícil eu hoje dizer o que é que eu faria, Acho muito difícil. Como começamos a nossa conversa, eu senti tão pequeno. Repare, eu lembro-me de estar em todos os nossos escritórios, obviamente pequenino, e a brincar, e de ir para a fotocopiadora fazer fotocópias na mão, que é uma coisa que as crianças gostam de fazer, não é? Naquela altura. E senti sempre que aquilo era o meu mundo, não é? Por isso é muito difícil hoje eu pensar, porque é que eu poderia estar a fazer diferente da logística? Não é algo que eu pudesse pensar a não ser estar na área dos transportes e da logística. Nuno, muito obrigado por ter estado out of office connosco hoje. Não, e obrigado pelo convite para estar aqui no Out of Office e foi um prazer ser o vosso primeiro convidado. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada por ter assistido a este primeiro Out of Office. Se quiser ver os episódios seguintes, subscreva o nosso canal no YouTube ou siga-nos nas redes sociais. Pode apenas ouvir-nos, pois o Out of Office vai estar disponível em podcast. Veja no nosso site como.